Vou trazer também aqui os destaques econômicos. O nosso Pablo Spire já está esperando. Torinho, como é que foi essa quarta-feira com tanta instabilidade que a gente está vivendo aqui no Brasil? Com toda essa instabilidade, foi um dia bem volátil. De manhã, até parecia que ia ter um ajuste de alta, com os investidores aproveitando para comprar as ações que tinham caído demais ontem, como os bancos, que perderam 42 bilhões de reais em valor de mercado, que foi noticiado em tudo quanto é lugar. Outra coisa que impulsionou a Bolsa mais cedo foi que, afinal, o presidente Lula aumentou sua popularidade, mas a melhora não foi tão forte quanto o mercado achava ontem. A aprovação dele subiu 3 pontos para 46% e não 5 pontos, como circulou nas mesas de operações. Então, de manhã, a gente viu uma alta forte, depois subiu um pouco mais. Aí, à tarde, o Ibovespa perdeu o fôlego, despencou e acabou virando e começou a cair. Quem que tirou o fôlego do Ibovespa? Esse foi o ministro, A gente viu isso, Depois das declarações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que afirmou, em uma entrevista da Reuters, que os bancos brasileiros podem ser punidos se bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta às ordens dos Estados Unidos. Em cima dele, a lei Magnitsky lá. A fala... Magnitsky, Bem-vindo ao time, Torinho. Só pessoas inteligentes cometem A gente chegou aqui a uma conclusão. Os economistas não conseguem falar Magnitsky. O Sami também. O Sami também é Mas eu acho que esse T é mudo, não é? Magnitsky. Bem-vindo ao time. Eu te entendo, senhor. Magnitsky. Tá bom. Vai lá. Tá bom. A fala do ministro Alexandre de Moraes voltou a estressar o setor financeiro e o mercado no geral, pelo aumento das tensões entre Estados Unidos e Brasil. Isso preocupa os investidores americanos, que acham muito estranho também um ministro da Corte de Justiça dar entrevistas em resposta a um presidente da República, algo que é impensável na América. Enquanto isso, lá fora, tudo piorou depois que saiu a ata da última reunião do Banco Central americano. O documento indica que os diretores ainda não estão muito preocupados com a inflação por lá e fez o mercado pensar que os 3 cortes de juros previstos para esse ano podem ser apenas 2. E se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. E a Bolsa caiu bem lá fora também. No fim do dia, o Ibovespa fechou praticamente no 0 a 0, com 0,1, quase 0,2% de alta, aos 134.666 pontos. Já o dólar caiu 0,2% para R$ 5,48, 0,3%, desculpa, para R$ 5,48, com ajuste e alívio trazido pela pesquisa da Genial Quest, Mas as falas do ministro Alexandre de Moraes chegaram a reduzir um pouco a queda do dólar no fim do dia. Eita, olha, e o ministro Flávio Dino fala, não é possível que eu tenha tanto poder assim de poder, para levar a uma derrubada tão grande de bilhões de reais no mercado financeiro. 42. Mas tem esse poder, então? Tem, porque assusta, porque o ponto é, se os bancos seguirem à risca o que o STF está dizendo, eles podem ser punidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem aplicar multas para as empresas, só os bancos que trabalham com os Estados Unidos. Se o banco não quiser trabalhar com os Estados Unidos, não tem problema nenhum. Os Estados Unidos não vai ter o que fazer. Mas se o banco tem uma filial lá, ou se ele faz operações lá, se ele tem dinheiro lá, se ele faz parte do sistema financeiro americano, ele tem que seguir as regras lá. E lá eles podem ser multados. Ou podem ser retirados, podem sair do SWIFT, que faz câmbio. Tem diversas maneiras que os Estados Unidos pode punir. Torinho, obrigado, viu? Sempre muito bom bater um papo contigo aqui na Lei Magnitsky. Obrigado. Valeu, vai, Torinho. Tchau, tchau. Agora, Langani, eu quero retomar a partir dessa conversa econômica também, essa fala do governador Tarcísio de Freitas de que o Brasil precisa entregar algumas vitórias, porque o que ele fala é o seguinte, vocês não perceberam ainda que o Donald Trump quer sentar uma mesa e dizer que ele alcançou determinada vitória, que ele conseguiu, por que não entregar essas vitórias, então, a ele em troca de uma redução ou de uma negociação que favoreça a economia brasileira? Você concorda? Olha só, é uma estratégia válida, a gente não sabe se ela vai ser uma estratégia vencedora, que vai dar certo, mas pode ser uma tentativa. Talvez um poder de barganha que o Brasil tem aí é justamente em relação às terras raras. A gente tem, se eu não me engano, a 2ª ou 3ª maior reserva do mundo de terras raras, mas a gente não tem a capacidade de exploração. E os Estados Unidos são muito interessados nisso por conta justamente da China. Agora, Piperno, já a ministra Gleisi Hoffmann diz, Tarcísio, você quer dar a soberania de presente aos norte-americanos? Não, mas por que esse comentário tão subserviente? Quer dizer, primeiro, eu acho que ele está querendo, na verdade, justificar o boné vermelho do MAGA que ele usou.
Porque ele faz muitas críticas à atuação do governo federal nessas negociações, nessas tratativas, mas em momento algum ele se manifesta contra as políticas de Donald Trump. E vejam só, eu acho que ele também tem que defender o interesse nacional de um país que, aliás, é deficitário na relação comercial com os Estados Unidos. Ô Bruno Musa, você acha que como é que você falou? Subserviência, né? É subserviência essa estratégia de Tarcísio de Freitas, Musa? Eu não acho, até porque eu acho que a gente tem que ser estratégico, de novo, como eu sempre bato. A gente tem que entender quem está do outro lado. Não adianta a gente, uma criança de repente de 2 anos, querer bater num faixa preta de 20. Não vai dar certo. Ou a formiga querer bater no tamanduá. Não funciona, não vai dar certo. E nesse contexto, fica claro que determinadas falas enviesadas a favor dos BRICS ou contra o dólar, que são desnecessárias, que sequer foram chamadas à sala para serem ditas, acabou levando a todo esse problema. Então, de novo, tudo isso que o Tarcísio está falando, na minha opinião, é estratégia. E a estratégia é extremamente importante. Zé, arremate. Os patriotas estão querendo entregar o verde e amarelo que vestiam até pouco tempo, né? Soberania não se negocia, mas não é isso, né? É um assunto de economia, aí se negocia. Soberania, é claro que não, ninguém vai mudar o Supremo, nem pode, como? Exatamente. Pessoal, eu quero trazer também o resultado da nossa enquete para vocês que nos acompanham. Seu Gui, vamos abrindo aqui para o nosso telão para contar então para a nossa audiência como a maioria votou. Qual deve ser a principal prioridade da CPMI e do INSS? 87%. Apurar os responsáveis. Para 4%. Propor novas leis de proteção. E 8% dar mais transparência ao sistema. Vamos somar tudo isso, né? Porque todas essas questões são importantes. São os resultados que se espera. O difícil é que eles sejam consolidados. Vamos fechando aqui novamente, então, para eu dar tchau para os nossos amigos nesse 3 em 1 fantástico em que vocês nos acompanharam. Seu Zé Maria Trindade, muito obrigado. Até amanhã. Isso aí, até amanhã estaremos firmes. Abraço, Bruno Musa. Grande abraço, até amanhã. Voamos, Alan Gani. Voamos e continuaremos neste voo até sexta. Fábio Piperno, até amanhã. E sem subserviência. Gente, obrigado pela tua companhia e audiência nesta quarta-feira. Amanhã todo o nosso time te espera aqui, ao vivo, às 4 horas da tarde. Fiquem com Deus e com os pingos nos is.